Olá, alunos do 7º ano, como vocês estão? Tudo bem? E o final de semana bem também? Então vamos iniciar as nossas videoaulas da semana? Vamos? Observem a pauta. Então vocês viram que nós temos uma correção aí para fazer, né, da história lá do Sherlock Holmes, que eu deixei com vocês na última aula, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre ortografia. Eu acho que vocês já observaram na apostila que é um pouquinho extenso, e nós vamos dar uma boa observada, tá? Do que vem nos apresentar essa parte da ortografia. E depois alguns exercícios para vocês fazerem. Tudo bem? Para fixação. Então, vamos já iniciar a nossa correção, que a nossa aula vai ser um pouquinho extensa. Vamos? Observem a mudança de tela, então. Aqui nós tínhamos ampliando a leitura, né? Falando sobre o Sherlock Holmes. Ele deu aqui uma colocação sobre o Sherlock Holmes, inteligente, elegante e perspicaz. O primeiro detetive profissional de histórias policiais. Era também grande entendedor do mundo técnico e científico. A análise dos fatos e das pistas concretas era um ponto de partida para o personagem de Arthur Conan Doyle, para desvendar os crimes que investiga. Narradas pelo personagem Dr. Watson, seu amigo e fiel companheiro, as histórias de Sherlock Holmes continuam atraindo fãs pelo mundo todo, com certeza, né? Acho que não tem uma história melhor do que Sherlock Holmes. No texto que você vai ler agora, extraído do romance O Signo dos Quatro, há um diálogo entre Sherlock Holmes e Dr. Watson, em que o detetive desvenda um desafio lançado pelo amigo. O título é A Ciência da Dedução. Vocês já leram o texto, é claro, para fazer a interpretação dele. Então, eu vou fazer uma leitura bem breve, bem rápida, para nós relembrarmos um pouquinho da história, para fazer a correção, como a gente faz lá em sala de aula, né? Vocês faziam em casa e depois a gente relia a história para lembrar dos fatos, para corrigir as questões. É a mesma coisa, tá? Então, eu vou ler bem rapidinho. Você tem um gênio extraordinário para as minúcias, observei. Apenas avalio a sua importância. Eis aqui a minha monografia sobre o levantamento de pegadas, com algumas notas sobre as expressões. Este, por exemplo, é um curioso trabalhinho sobre a influência do ofício na forma da mão, com litografias das mãos e ardosieiros, marujos, corticeiros, compositores, tecelões e lapidadores de diamantes. É um assunto de grande interesse prático para o detetive científico, principalmente nos casos de corpos não identificados, ou para descobrir os antecedentes dos criminosos. Mas estou aborrecendo-o com a minha mania. De modo algum, contestei sinceramente. Isso é o do maior interesse para mim, principalmente depois que tive a oportunidade de lhe observar a aplicação prática. Mas você falava há pouco de observação e dedução. Até certo ponto, uma implica a outra, não é verdade? Não, senhor, só raramente, respondeu ele, recostando-se voluptuosamente na sua cadeira e tirando do cachimbo finos anéis de fumaça azulada. Por exemplo, a observação me mostra que você esteve esta manhã na agência postal da Ward Street, mas a dedução me faz saber que, ao chegar lá, expediu um telegrama. Correto, exclamei. Correto em ambos os pontos, mas confesso não perceber como posso ter chegado a isso. Como pode ter chegado a isso? Foi uma coisa que de repente me deu na telha e não a mencionei a ninguém. Pois é a própria simplicidade, afirmou ele, rindo da minha surpresa. Tão absurdamente simples que torna supérflua qualquer explicação. Contudo, pode servir para definir os limites da observação e da dedução. A observação me diz que você tem um pequeno torrão avermelhado preso à sola do sapato. Exatamente em frente à agência postal de Wing Street, abriram a calçada deixando um pouco de terra no caminho, de forma que é difícil não pisá-la ao entrar. A terra é de um vermelho típico que, até onde sei, não se encontra em qualquer outro lugar das redondezas. Tudo isso é observação, o resto é dedução. Como deduziu então que mandei um telegrama? Ora, evidentemente, eu sabia que não tinha escrito uma carta, uma vez que passei toda a manhã sentado à sua frente. Vejo, além disso, que há uma folha de selos na sua escrivaninha e um grosso maço de postais. Para que iria então à agência postal, senão para mandar um telegrama? Eliminei todos os outros fatores, e o que restar deve ser a verdade. Neste caso, não há dúvida de que é assim, repliquei, depois de meditar um instante.
Trata-se, como diz, de uma coisa muito simples. Seria impertinência minha se submetesse as suas teorias a uma prova mais rigorosa? Pelo contrário, respondeu ele, isso me impediria de ficar entediado algum tempo. Terei o maior prazer em examinar qualquer problema que me apresente. Já ouviu dizer que é difícil um homem ter consigo um objeto de uso diário sem deixar nele a marca de sua individualidade, de tal modo que um observador experimentado é capaz de interpretá-la? Pois tenho aqui um relógio que veio recentemente parar em minhas mãos. Quer ter a bondade de me dar a sua opinião sobre o caráter e os hábitos do último proprietário? Entreguei-lhe o relógio, não sem uma certa malícia, pois julgava impossível semelhante prova, e pretendia que isso lhe servisse de lição contra um tom um tanto dogmático que ele às vezes assumia. Holmes avaliou o peso do relógio com a mão, olhou atentamente o mostrador, abriu a tampa traseira e examinou o mecanismo, primeiro a olho nu e depois com uma poderosa lente convexa. Mal pude reprimir um sorriso diante do seu rosto descoroçoado, quando finalmente o devolveu a mim. Quase não há elementos, observou ele. O relógio foi limpo recentemente, o que me roubou os fatos mais sugestivos. Tem razão, disse eu. Fizeram uma limpeza geral antes de o enviarem a mim. No íntimo, eu acusava o meu companheiro de esconder o seu fracasso sob a mais comum das desculpas. Que elementos teria ele encontrar num relógio sujo? Apesar de pouco satisfatória, minha pesquisa não foi de todo infrutífera, observou ele, fitando o teto com os olhos sonhadores e sem brilho. Se não me disser o contrário, julgo que o relógio pertenceu ao seu irmão mais velho, que o herdou de seu pai. Deduziu-o sem dúvida do HW gravado nas costas. Exatamente, o W sugere o seu nome, a data do relógio é de 50 anos atrás, e as iniciais são quase tão antigas que o relógio logo foi usado pela última geração. As joias geralmente passam para o filho mais velho e é muito provável que tenha dado o mesmo nome do pai. Seu pai, se bem me lembro, faleceu há muitos anos, por consequente o relógio estava nas mãos do seu irmão mais velho. Até aqui tudo certo, disse eu. Alguma coisa a mais? Ele era um homem de hábitos desordenados, muito desordenado e descuidados. Iniciou a vida com boa perspectiva, mas desperdiçou as oportunidades. Viveu algum tempo na pobreza, com intervalos ocasionais de prosperidade. E, por fim, entregando-se à bebida, faleceu. Isso é tudo que posso deduzir. Pulei da minha cadeira e pus-me a costear impacientemente pela sala. Aquilo me fazia doer o coração. Isso não é digno de você, Holmes, disse eu. Nunca o teria imaginado capaz de descer tanto. De certo andou fazendo indagações sobre a história do meu infeliz irmão, e agora finge ter deduzido de um modo abstruso aquilo que já sabia. Você não pode esperar que eu acredite nas suas palavras quando me diz que leu tudo isso nesse velho relógio. É cruel, e para falar com toda franqueza, raia o charlatanismo. Meu caro doutor, disse ele afavelmente, queira aceitar o meu pedido de desculpas. Encarando o assunto como um problema abstrato, esqueci que era uma coisa íntima e dolorosa. Asseguro-lhe, todavia, que nem ao menos sabia da existência do seu irmão até o momento em que examinei o relógio. Mas então, em nome de tudo quanto é fantástico, como obteve esses fatos? São absolutamente corretos em todos os pormenores. Ah, isso foi sorte. Só expus o saldo das probabilidades. Não esperava tanta precisão. Mas não foi apenas por adivinhação? Não. Jamais arrisco um palpite. Isso é um hábito chocante, fatal para a capacidade de raciocinar logicamente. O que lhe parece estranho ou é apenas porque você não acompanhou a linha do meu pensamento nem observou pequenos fatos dos quais se podem tirar grandes deduções. Por exemplo, comecei por certificar-me de que seu irmão era descuidado. Observando a parte inferior da caixa desse relógio, notará que ela não está gasta apenas em 2 lugares, mas está toda amassada e arranhada, consequência do hábito de guardar objetos duros, tais como chaves ou moedas no mesmo bolso. De certo, não é uma grande façanha supor que um homem que trata tão desdenhosamente um relógio de 50
Guinéreos seja um homem descuidado. Também não é muito rebuscado a dedução de que uma pessoa que herda um objeto de tamanho valor não esteja bem provida noutros sentidos. Inclinei a cabeça para mostrar que acompanhava o seu raciocínio. Nas casas de penhor da Inglaterra é muito comum gravarem o número da calção com um alfinete na parte interna da tampa. É mais prático do que uma etiqueta e não há perigo de que o número seja trocado ou perdido. Há pelo menos 4 desses números visíveis para minha lente no interior dessa tampa. Dedução principal, seu irmão via-se frequentemente em apuros financeiros. Dedução secundária, ocasionalmente melhorava de vida, pois o contrário não poderia resgatar o penhor. Finalmente, peço-lhe que olhe para a tampa interna onde fica o buraco da chave. Veja os milhares de arranhões em torno dele. São marcas deixadas pela chave ao escorregar. A mão firme de um homem sóbrio nunca teria feito esses sulcos, mas podem-se vê-los sempre no relógio de um bêbado. Quando lhe dá corda à noite, tem a mão insegura. Onde está o mistério? Mão insegura, onde está o mistério disso tudo? É claro como o dia, respondi. Lamento a injustiça que lhe fiz. Devia ter tido mais fé nas suas maravilhosas faculdades. Posso perguntar-lhe se, atualmente, tem alguma pesquisa em mãos? Nenhuma. Não posso viver sem trabalho mental. Haverá outra coisa pela qual valha a pena viver? Olhe para a janela. Já houve um mundo tão vazio, tão cinzento e deprimente? Veja como o nevoeiro rola pelas ruas, entremostrando as casas desbotadas. Haverá algo mais irremediavelmente prosaico e material? De que me vale ter essas faculdades, doutor, quando não há onde exercê-las? O crime é banal, a existência é banal, e as outras qualidades, exceto as que sejam banais, não têm função na face da terra. Abri a boca para contestar essa tirada, quando, após uma decidida pancada na porta, a Nossa Senhoria entrou com um cartão de visitas. Uma sala salva de bronze. Uma jovem deseja vê-lo, disse ela, dirigindo-se ao meu companheiro. Senhorita Mary Marston, leu ele. Não me lembro desse nome. Diga à jovem que entre. Senhora Hudson, não se retire. Desculpa, senhora Hudson, não se retire, doutor. Prefiro que fique aqui. Arthur Conan Doyle. Aqui, né, a biografia sobre ele. O texto não tem como deixar de ser lido, não é mesmo? Porque o texto é muito, muito bom. Então, temos que lê-lo. Por relatar situações, fatos e acontecimentos imaginários, mobilizar personagens, situando-os no tempo e no espaço, a tipologia da história de detetive é a narração. Identifique no trecho que você lê os elementos da narrativa citados a seguir. Quem está narrando a história e que tipo de narrador ela apresenta? Bom, a história é narrada pelo Dr. Watson, certo? E o conto apresenta o narrador personagem. Se ele participa da história, ele é o narrador personagem. Quem são os personagens? Os personagens são Sherlock Holmes, Dr. Watson e a senhora Hudson, que chega aqui no final. Levante hipóteses sobre o tempo e espaço em que o diálogo entre os personagens acontece. Levante hipóteses. Então, nós temos lá, provavelmente, o diálogo ocorre antes de 1813, pois o guinéu, vocês lembram quando ele falou lá sobre o dinheiro? O guinéu, a moeda, era a moeda vigente. Isso eu não sabia, né? Eu sei que vendo a resposta de 1813, o guinéu era uma moeda vigente. Sobre o espaço, possivelmente os personagens encontram-se no escritório em que trabalham, que funcionava em um imóvel alugado. Como pode ser comprovado pelo trecho? Pulei da minha cadeira e pus-me a coxar impacientemente pela sala. E, após uma decidida pancada na porta, a Nossa Senhoria entrou com um cartão de visita numa salva de bronze. Certo? Então, aqui são hipóteses, são informações que nós podemos observar, tê-las observando o texto. Tem que ser do Sherlock Holmes, né? A descrição e o diálogo também são características comuns nas histórias de detetive. Eles aparecem nesse trecho da história que você leu. Justifique sua resposta. Sim, com certeza ele aparece. Por quê? Aparece o Sherlock Holmes, é descrito como detalhista, né? O que se confirma ao longo da história e ao longo da narrativa. Além da descrição do antigo proprietário do relógio, Sherlock Holmes e o Dr. Watson efetuam trocas verbais que caracterizam o diálogo. Nesse trecho da história, Sherlock Holmes explica ao Dr. Watson os limites entre a observação e a dedução, né? Que uma coisa está bem ligada à outra.
Como a observação mostrou a Sherlock Holmes que o Dr. Watson esteve na agência do correio na rua Wigmore? Né? Lembra lá do sapato que ele falou que aconteceu lá no sapato, aquela terra vermelha? Aquela observação que ele fez que só ali tinha aquela terra? Então a resposta: o Dr. Watson tinha um pequeno torrão avermelhado preso à sola do sapato. Em frente à agência onde ele tinha ido, foi feita uma abertura na calçada, deixando um pouco de terra no caminho, sendo difícil não pisar lá ao entrar. A terra é de um vermelho típico que não se encontrava em qualquer outro lugar nas redondezas. Observação, né? Como a dedução fez Sherlock Holmes saber que, chegando à agência postal, Dr. Watson expediu um telegrama, né? Foi já observando lá na mesa, né, dele, do Dr. Watson, o que ele tinha lá e o tempo que anteriormente ele tenha ficado com o Sherlock Holmes. A resposta seria: Holmes sabia que ele não tinha escrito uma carta porque passou toda a manhã sentado à sua frente. Na escrivaninha do Dr. Watson havia uma folha de selos e um grosso maço de postais. Logo, não havia outra razão para ir à agência postal senão para mandar um telegrama. O foco principal do enredo das histórias de detetive é a elucidação do mistério, por meio de um raciocínio lógico. Nesse trecho da história, o tema é justamente os critérios que um bom detetive adota para o trabalho. Dr. Watson deseja saber do companheiro detetive que táticas ele usa para a observação e para a dedução. Sobre isso, responda. É possível saber a opinião do Dr. Watson a respeito do trabalho de Sherlock? Comprove sua resposta num trecho do texto. Bom, aí nós precisaríamos pegar no texto, tirar o seu trecho para mostrar. Então, nós temos lá: nota-se ao longo da narrativa que Dr. Watson admira o trabalho do detetive. Um trecho possível que pode comprovar esse sentimento é: você tem um gênio extraordinário para as minúcias. Entre outros comentários que o narrador personagem faz diante das respostas do detetive. Né? Então, um elogio, uma forma assim, né, de estar elogiando, chamando a atenção do Watson, deixando claro de que ele respeitava o trabalho. Nesse trecho da história, o Dr. Watson testa a capacidade de observação e dedução do detetive. Qual foi o desafio que ele propôs a Sherlock Holmes? Poxa, aquele relógio, hein? Que grande desafio! Imagina, que dedução, né, que ele foi fazendo. Foi demais. Então, vamos lá. Holmes deveria dar sua opinião sobre o caráter e os hábitos do último proprietário de um relógio que Watson recebera recentemente. A apresentação de pistas auxilia no esclarecimento do enigma que deve ser elucidado. Segundo Holmes, quem teria sido o antigo proprietário do relógio? Como o detetive chegou a essa conclusão? Bom, Holmes julgava que o relógio pertencia ao irmão mais velho de Watson, após ter herdado do pai, em virtude das iniciais HW, gravadas nas costas do relógio. Explique como Sherlock Holmes deduziu o antigo proprietário do relógio era descuidado. Holmes observou a parte inferior da caixa do relógio e notou que ela estava toda amassada e arranhada, o que acontece quando se guardam objetos duros como chaves ou moedas no mesmo bolso sem pensar no valor do relógio. E sobre o fato de o antigo proprietário ter vivido períodos de pobreza e de riqueza. Como o detetive deduziu isso? Bom, Holmes percebeu a gravação com um alfinete de pelo menos 4 números na parte interna da tampa do relógio, procedimento típico das casas de penhor da Inglaterra da época. O detetive deduziu que o antigo proprietário via-se frequentemente em apuros financeiros, deixava o relógio como caução, mas o resgatava quando melhorava de vida. Aí vocês iriam organizar a estrutura da história. A situação inicial. Como que iniciou essa narrativa de detetive? Sherlock Holmes e o Dr. Watson dialogam sobre a observação e dedução. Isso é a introdução, a história iniciou aí. Qual o conflito que surgiu com essa situação inicial? Dr. Watson submete as teorias do Sherlock Holmes a uma prova mais rigorosa e pede sua opinião sobre o caráter e os hábitos do antigo proprietário de um relógio que tem em mãos. Desse conflito todo surge um clímax, que é aquela tensão, o auge da história. Esse clímax, como ele surge?
Mesmo tendo sido pouco satisfatória, segundo o detetive, sua pesquisa o levou a fazer deduções da intimidade do antigo proprietário do relógio, que eram dolorosas para o Watson. Você viu que teve ali um momento ali um pouquinho, né, um pouco mais forte entre eles, quando ele fala de como a pessoa levava a vida, ou seja, o irmão do Watson. E o desfecho da história, toda história narrativa precisa do seu desfecho. Após esclarecer suas deduções, Holmes e Watson voltaram a dialogar sobre as faculdades do detetive, até a chegada da senhora Hudson, dizendo que uma jovem desejava ver Holmes, ok? Agora, sobre a verdade, tenho certeza que vocês viram. Você já ouviu a frase elementar, meu caro Watson? Com certeza já viram essa frase, né? Embora famosa, essa frase nunca apareceu em um livro de Sherlock Holmes. Verdade ou mito? Então, vocês fizeram uma pesquisa, é claro, né? E a pesquisa respondeu que é verdade. Segundo o site, né? E foi pesquisado no site Molho Inglês, a frase não aparece em qualquer um dos 4 livros escritos por Sir Arthur Conan Doyle. Aparecem as expressões elementar e meu caro Watson, ditas por Sherlock, mas nunca as duas juntas. A frase elementar, meu caro Watson, surgiu em um filme estreado em 1929, chamado O Retorno de Sherlock Holmes, tornando-se assim popular. Interessante, né? A história de Sherlock Holmes. Daí vocês têm aqui, né, praticando a oralidade, que nós não estaríamos fazendo. Seria interessante, em sala de aula, nós estaríamos trabalhando, se possível fosse. Quando eu trabalhava com os alunos, assim, eles acompanhavam, precisavam ver quanta imaginação se tinha desse rapaz seguindo essa moça, desse lugar que eles estão. Muitas coisas, muitas ideias começam a fluir a partir daí. Mas eu precisaria das respostas de vocês para que o diálogo acontecesse. No Trabalhando a Língua, ele fala um pouquinho sobre ortografia, né? Nós sabemos da importância de se escrever corretamente, a importância de se conhecer as palavras para que elas sejam escritas. E também aqui fala sobre a origem, né, da ortografia. Então, olha só o que diz. A palavra ortografia origina-se do grego orto, que é igual a direito, reto e exato, mais grafia, que é a ação de escrever. Né? Então, em outras palavras, significa o ato de escrever direito. Portanto, a ortografia corresponde na gramática de uma língua às regras de orientação escrita correta das palavras. Interessante, né? Então, é bom nós entendermos que todas as palavras, elas têm uma origem. A origem da palavra ortografia é essa. Orto, que é direito, reto, então exato, e grafia, que quer dizer a ação de escrever. Então, ortografia, nós temos o ato de escrever direito. Legal, né? Depois disso, nós temos aqui uma carta, né, que vai falar um pouquinho sobre as regras ortográficas. Vocês estarão lendo com bastante atenção, tá? Não vou ler agora. E vocês têm 1, 2, 3 perguntinhas para responder, tá? Depois que vocês responderem essas 3 perguntinhas, que nós vamos corrigir na próxima aula, porque eu não quero induzir ninguém à resposta, eu quero que vocês leiam com atenção, prestem bem atenção na carta, tá? Tem algumas pegadinhas lá para vocês responderem. Depois disso, nós vamos falar da ortografia. Porque a ortografia, dependendo, você vê, eu escrevo lá com G ou com J, com S ou com Z, com SS ou C cedilha. Então, tem essas dúvidas. E para essas dúvidas, nós temos algumas explicações, que serão bem rápidas aqui, tá? Porque isso vocês já foram aprendendo desde o Fundo 1. Então, nós vamos falar sobre as letras G e J. Usa-se letra G quando? Os substantivos terminados em agem, igem e ugem. Então, se é substantivo, eu já sei o que é um substantivo, já sei determinar, né, o que é um substantivo. Se o meu substantivo terminar em agem, igem ou ugem, vai ser sempre com G. Então, vocês têm contagem, aragem, coragem, viagem, porque viagem tem verbo e substantivo, aqui no substantivo com G, daí fuligem, origem, algumas exceções, como sempre temos as exceções, que é a palavra pagem, lagem ou laje e lambugem, tá? Então, somente essas palavras. Agora, as palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio também são com G. Contágio, prestígio, estágio, relógio, pedágio, refúgio, colégio, vestígio. Então, terminou em ágio, égio, ígio, ógio, úgio, com G. Agora, J. Nas formas terminadas em jar, as formas verbais, estou falando de verbo. Né, com G, quando eu falo de substantivo, com J aqui, eu estou falando dos verbos. Arranjar,
despejar, viajar. Então, os verbos que tem esse som do G, eu trabalho com J. Agora, nas palavras de origem tupi, africana e árabe, jiboia, pajé, giló, manjericão, canjica, genipapo. Então, por quê? Porque elas são palavras que têm uma outra origem, o tupi, o africano, o árabe, tá? Por isso que elas são escritas também com J e não são verbos. Nas palavras derivadas de outras que já apresentam J, por exemplo, laranja, laranjeira, loja, lojista, cereja, cerejeira, varejo, varejista. Então, elas estão derivando da palavra, né, do seu radical. Se elas derivam, elas carregam o J junto. Agora, emprego do S e do Z. As palavras derivadas de outras que já apresentam S. Casa tem S? Tem casinha com S. Analisar tem S? Análise tem S? Analisar também é com S. Aviso é com S? Avisar é com S. E assim vai. Os sufixos indicadores de nacionalidade, título e origem. Então, terminado em esa e esa. Quando eu falo de naturalidade, algum título, alguma origem. Então, vai ser com S. Por exemplo, inglês, francês, japonês, baronesa, burguesa, certo? Sufixos, eu sei que sufixo é aquele que vem depois do meu radical, certo? Depois. Nos sufixos formadores de adjetivos, o sufixo que vai formar um adjetivo, certo? Não vai formar um substantivo, um verbo, nada disso. Vai formar um adjetivo. Ense, ociosa, catarinense, amoroso, amorosa. Então, escreverei com S. Após ditongo, o que é um ditongo? São quando duas vogais estão juntas numa mesma palavra. Ausência, lousa e coisa. Então, se eu tenho ditongo, estou escrevendo com S. Nas formas verbais, depor e derivados. E querer. Então, pusemos, compus, quis, quisemos, certo? Então, é o depor e seus derivados. A Z. Derivadas que outras já apresentam Z. Sempre que a minha palavra já apresenta C, se eu vou trabalhar o derivado dela, ou eu vou colocar S novamente, ou eu vou colocar Z novamente. Tá? Isso é. E nos sufixos, formadores de substantivos abstratos, que vêm a partir de um adjetivo, ex e esa, maciez, nobreza, surdez. Então, eu tenho com Z. Nos sufixos formadores de verbos, isar e substantivos, isação, né? Colonizar é um verbo, colonização é um substantivo. Realizar um verbo, realização um substantivo. Correlação entre ND e NS. Então, olha só. Ascender, ascensão. Suspender, suspensão. Pretender, pretensão. Então, sempre estarei escrevendo com S. Correlação entre met, mit, mes e mis. Então, prometer, ela mete. Emitir, mit. Promessa, mes. Emissão, mis. Tá? Então, quando isso acontece, estarei sempre escrevendo com S. Correlação entre C e D, C e SS. Por exemplo, a relação que eles têm entre as palavras, por isso que fala correlação, tá? Ceder, exceder. Você pode ver ceder lá, C e D, exceder, C e D. Então, lá, o radical, ele não muda, ele continua o mesmo, tudo bem? Escrevo com S. Correlação entre ter e tensão. Ó, deter, detenção. Existe uma correlação entre essas palavras, certo? Deter e retenção. Detenção e conter. Reter, contenção. Então, são as palavras que eu posso observar que ele vai ter lá deter, detenção, ó, tensão, detenção, contenção, reter, conter, certo? Então, essas palavras, elas são ligadas uma à outra. Estou escrevendo com tensão, C cedilha. Tensão, C cedilha. Dúvidas comuns do dia a dia. Onde e aonde? Estudamos isso, não estudamos? Onde e aonde? Então, prega-se onde com verbos que não dão ideia de movimento. E aonde com verbos que dão ideia de movimento. Isso nós já vimos e muito. Emprego do senão separado e o senão junto. Senão separado, que em duas palavras, né, equivale a caso não. Então, eu vou substituir. Se couber caso não, o meu senão é separado. E o senão junto, que quer dizer mais sim, ou quer dizer do contrário, caso contrário, não ser, tá? Então, eu preciso entender isso. Qual é a diferença? Quando eu quero falar de alguma coisa contrária, eu uso o senão junto. Emprego de por e por.
pôde e pode. Então, eu trabalho com acento ou sem acento, né? Então, com acento, eu tô lá com o verbo no infinitivo, né? E aqui sem o acento, ela por é uma preposição. Não vá por esse caminho, não tem acento. Pôde é a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, que é do verbo poder. Ele vai receber acento. Pode é a terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo poder também. E aí ele não recebe acento. Emprego do A com H e do A sem H. Então, quando eu falo do A com H, é do verbo haver, de existir, né? E o A sem H é quando eu não me refiro a verbo. Eu só estou me referindo a alguma distância. Emprego do afim separado e o afim junto. Então, a expressão afim sugere na locução a fim de, que significa para ou com a finalidade de, né? E o afim junto é um adjetivo, que significa igual. O emprego de gente, de agente e gente, né? Agente, separado, aí é uma locução pronominal, agente, que ele equivale lá ao pronome reto nós. Agente, quem que é? Somos nós, tá? Então, a gente gosta de estudar gramática. Está correto? Sim, porque ele está se referindo, né, ao pronome relativo do caso reto. E a gente, junto, esse a junto com gente, nós estamos falando o quê? De uma pessoa, tá? De uma profissão, de um trabalho. Emprego do verbo taxar com X e taxar com CH. Taxar com X que é o quê? É estabelecer uma taxa, ou seja, um preço, né? E taxar com CH é atribuir um defeito para alguém. Emprego de mais e mas. Essa parte que muitas pessoas se equivocam, né? O equívoco está presente no mais e mas. Mas eu preciso entender que quando eu falando mais é advérbio de intensidade. Sempre quando eu quero somar algo mais. E mas, eu falo o quê? Eu estou falando de uma conjunção adversativa. Estou feliz, mas não estou bem. Se eu estou feliz, eu deveria estar bem, mas eu não estou bem. Então, mas, ele mostra algo adverso. Emprego do traz com S e o traz com Z. Também muitas pessoas confundem muito, né, quando nós falamos esse traz com S e traz com Z. Eu preciso entender que o traz com Z, eu sempre estou falando de verbo, tá? Traz com Z, refiro-me a verbo. E traz com S, refiro-me a advérbio de lugar. E é verdade? Bom, isso é verdade, não posso fazer agora, né? Aprolheu rapidamente para vocês, por quê? Porque são regrinhas que nós já conhecemos muito bem. Essas regrinhas estão aqui para vocês relembrarem delas, certo? Isso que é importante. E agora vocês têm algumas atividades para fazerem referente a essas regrinhas que vocês acabaram de relembrar. Tudo bem? Então, façam com bastante atenção para entregar na próxima aula, certo? Então, até a nossa próxima aula. Boa atividade para vocês.